Nossa entrevista em áudio e vídeo, você ouve no rádio, pode assistir também no Facebook, nas nossas redes sociais, através do Difusora 910.com.br. Vou receber o Dr. Giancarlo Burgo para falar sobre cirurgia bariátrica, que é um tema que tem chamado a atenção. Vocês de casa já sabem como funciona, estou aqui com o celular, o WhatsApp é o 988440221. Doutor, muito obrigado pela gentileza, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, bom dia. Prazer é meu, mais uma vez aqui na Difusora e hoje especificamente para falar sobre saúde mesmo. Saúde, exatamente. Doutor, cirurgia bariátrica, eu tenho percebido quando anunciamos ontem o tema da nossa conversa hoje, eu não sei se são as mesmas dúvidas que chegam no consultório no primeiro momento, mas se falava muito, quem fez há 10 anos atrás, há 15 ou 20 anos e tal, mudou muito quem vai fazer hoje, por exemplo, abril de 2019, ou basicamente é a mesma coisa? As questões técnicas não mudaram muito, né? O que acabou modificando é que outros centros de cirurgia bariátrica no Brasil foram abertos. Nós passamos a ter, a partir de 2011, alguns programas de especialização especificamente nessa área, para os cirurgiões gerais ou para os cirurgiões do aparelho digestivo. Então, existem programas de pós-graduação que duram em torno de 1 a 2 anos, e aí o cirurgião realmente ele passa a ser atuante na área de cirurgia bariátrica, diferentemente do que acontecia até então, porque os cirurgiões eles tinham esse aprendizado mais participando das atividades em algum outro serviço no centro do país, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, ficavam assistindo as cirurgias, verificavam como é que se fazia o pré e pós-operatório, e hoje não, hoje isso é bem protocolar, né? Existem programas de residência aceitos pela Associação Médica Brasileira, pelo próprio Conselho Federal de Medicina e pelas sociedades que regem a parte de cirurgia no país inteiro. Doutor, tecnicamente, existem variações na forma da cirurgia ou a bariátrica? Existem. Diversas. Existem duas coisas. São técnicas mais restritivas. O que a gente quer fazer? Restringir o volume de alimento que a pessoa consegue ingerir. Existem técnicas desabsortivas, que aí é melhorar, ou seja, diminuir a absorção do teu alimento, principalmente os açúcares e gorduras, né? E existem técnicas combinadas, é aí que junta as duas partes, uma parte de restrição, diminuir a quantidade, e a outra parte de melhorar essa questão de não ter tanta absorção. Hoje tem duas técnicas que são as mais usadas. A primeira é o bypass, que a gente faz a técnica combinada, que é uma gastroplastia, se reduz o estômago de um volume enorme, passa a ter um volume em torno de 120 ml de conteúdo alimentar, e ao mesmo tempo a gente faz um desvio na parte intestinal para não absorver tanto o que essa pessoa ainda acaba comendo. E a outra técnica é a sleeve gastrectomy, que a gente faz uma espécie de um túnelzinho do estômago, que ela é simplesmente para restringir. Só conseguir comer um determinado volume de alimento. Doutor, outra dúvida que eu percebi ontem dos ouvintes, me chamou também a atenção. Olha, João, pergunta, não esquece de perguntar isso, que antes até de avançar, eu deveria fazer essa pergunta mais para o final, mas me chamou muito a atenção. O pós, quer dizer, olha, eu conheço gente que fez, mas não segue o que deveria, precisa ter esse acompanhamento. Isso é muito comum, doutor? Não? Isso é extremamente comum, Joel. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar antes da cirurgia, que é o que a gente estava conversando antes de começar a entrevista. O preparo de uma cirurgia bariátrica, principalmente a parte nutricional e psicológica, são muito, muito importantes, tá? O que a gente hoje gostaria que os pacientes seguissem é o tratamento multiprofissional. Ter o acompanhamento do endocrinologista, que vai fazer toda a parte de balanço hormonal desse paciente, a parte de vitaminas, eletrólitos, etc. O acompanhamento nutricional para ver a qualidade de alimento que esse paciente vem ingerindo. E a parte psicológica. Nós sabemos, em São Paulo tem um psiquiatra que acompanha o serviço da USP já há aproximadamente uns 30 anos para os pacientes de bariátrica. E o Dr. Segal fala muito a respeito disso. Em torno de 90% dos
das pessoas que têm obesidade, eles têm algum grau de patologia psicológica. Então precisa que essa pessoa tenha esse acompanhamento antes da cirurgia por pelo menos, no mínimo dos mínimos, 3 meses, para ela ficar muito bem preparada, sua cabeça está preparada, porque o que a cirurgia vai causar é uma alteração na parte alimentar, mas que vai gerar uma série de mudanças dos hábitos dessas pessoas. E se elas não entenderem isso, elas continuam tendo os mesmos hábitos. Por mais que tu faça uma restrição no tamanho do estômago dessa pessoa, ela continua conseguindo se alimentar com determinados alimentos que não têm uma qualidade ideal, mas que tem uma quantidade de calorias acima do que a gente deseja que ele faça a ingestão. Então é muito importante essa preparação, porque ela é o início, e isso vai ser o segmento até o momento que a psicóloga e a nutricionista disser assim, olha, hoje você tem a capacidade total de tocar a sua vida sozinho, sem o nosso acompanhamento, porque você entendeu o que é a mudança de hábito. Doutor, em cima dessa sua resposta, até para ilustrar para quem está nos acompanhando, quer dizer, a partir do momento que o paciente for no consultório, foi constatado, vamos fazer a cirurgia, são vários braços, né? Quase que uma equipe multidisciplinar, é isso? Não? Exatamente. Alguns profissionais envolvidos. Vários. A primeira parte é que, habitualmente, esse paciente ele deve estar seguindo um tratamento, ou deve ter seguido, pelo menos, por um período de, no mínimo, 2 anos, com um endocrinologista. O ideal seria que esse paciente já viesse em 2 anos fazendo esse tratamento com a equipe multiprofissional. A partir desse momento que o endocrinologista encaminha para o cirurgião então desencadeia essa série de avaliações. Ele vai precisar verificar a questão nutricional, com a equipe, então entra nutricionista, psicóloga, um cardiologista para fazer a avaliação, porque uma boa parte dos nossos pacientes obesos tem alguma patologia cardíaca já desencadeada, além da parte de diabetes, que muitas vezes eles já têm uma diabetes tipo 2, que é a diabetes que vem com o passar do tempo, justamente por causa do excesso de peso, sobrecarrega o nosso pâncreas, que não consegue fornecer insulina suficiente, e o acúmulo de sangue na nossa corrente sanguínea, e que tem um resultado especial depois da cirurgia. Muitos desses pacientes conseguem regredir essas doenças, e aí, inclusive, parar de tomar suas medicações, começar a atividade física já antes mesmo de se submeter à cirurgia, porque ele vai ter que fazer isso depois, porque inclusive a própria atividade física faz parte da complementação da perda de peso final, porque no primeiro momento pós-operatório perde muito peso, depois ele vai diminuindo essa perda de peso, e no final de 1 ano ela é praticamente ínfima. Então o paciente em 1 ano ele perdeu todo aquele peso que nós desejávamos que ele perdesse. E o que é isso? É no máximo, aliás, no mínimo, ele perder 50% do excesso. Então, tu fazes o cálculo da altura daquela pessoa, vê qual seria o peso ideal dela, bota ela na balança, tu vai ter o excesso. Desse excesso, para a cirurgia ter sucesso, ela tem que perder pelo menos 50%. Tá? E aí, essa continuidade da equipe multiprofissional, que é super importante. O cirurgião continua vendo esse paciente anualmente, a equipe multiprofissional se subdivide, a nutricionista no início mensalmente, a psicóloga habitualmente vê esse paciente no máximo a cada 15 dias e depois vai prolongando e espaçando essas consultas com a psicóloga. Para que tudo isso? Para auxiliar esse paciente para que ele não caia nas armadilhas do que os nossos sabotadores internos acabam fazendo, né? Ou seja, perdi 30 quilos, hoje eu vou comemorar. E acaba fugindo, e no outro dia foge de novo, e no outro dia foge de novo. Começa assim. Agora, doutor, tem casos, por exemplo, quando se fala em obesidade, tem um número, não? Porque pode ser que o paciente chegue no consultório, coisa parecida, preciso fazer. A ter certeza, tem a necessidade, tem uma característica, uma indicação da bariátrica específico, não? Hoje a gente tem as classificações, né? A obesidade tipo 1, 2, 3, super obesidade, super obesos e tal. A gente tem uma tabelinha chamada IMC, que é o índice de massa corporal, e aí que nos dá essa classificação. De 30 até 34,9 é obesidade tipo 1.
Hoje os pacientes diabéticos que utilizam mais do que 2 drogas para tratar diabetes, que tenham a indicação de pelo menos 2 endocrinologistas, mostrando que esse paciente se beneficiará com o tratamento cirúrgico, tem indicação de fazer a cirurgia. Os pacientes que estejam com IMC acima de 35 até 34, até 39,9, que tenham alguma doença associada a essa obesidade, por exemplo, diabetes tipo 2, alguma síndrome coronariana, hipertensão arterial, incontinência urinária, doença do refluxo, doenças de coluna, como desgaste da coluna lombar, desgaste da parte óssea no joelho. Então tem uma série de comorbidades que a gente chama, que são essas doenças que se associam ou vêm para o nosso organismo por Sim. conta da própria obesidade, e esteja no IMC entre 35 e 39,9, eles têm indicação cirúrgica. E todo paciente ou toda pessoa que tiver um IMC acima de 40, ela já tem indicação para uma cirurgia bariátrica. No entanto, a gente tem que levar em consideração o outro aspecto. Estava fazendo o tratamento antecipadamente? Porque acontece isso com frequência no consultório. Os pacientes vêm direto ao consultório do cirurgião: doutor, quero fazer a cirurgia. E uma das primeiras perguntas: há quanto tempo você tem problema com a obesidade? Porque a obesidade, ela realmente é uma doença com classificação no Código Internacional de Doenças. E a segunda pergunta: quanto tempo de tratamento você já fez? Já fiz tudo que foi dieta. Tentou de tudo. Já tentei de tudo. Não. Tratamento com o endocrinologista que te encaminhou para nutricionista, para fazer o acompanhamento junto, atividade física. Não, isso aí nunca fiz. Então ele acha que a questão dele é assim: vou chegar no cirurgião e ele vai resolver o meu problema. Infelizmente não funciona dessa maneira. Inclusive, a maior parte dos cirurgiões hoje encaminham então para que ele vá ao endocrinologista, faça um tratamento multiprofissional por algum tempo. Se esse endocrinologista então retornar esse paciente dizendo: olha, não tivemos resultado em tanto tempo, merece a cirurgia, melhor seria ele fazer a cirurgia. Ele te devolve o paciente, ou ele manda o paciente para algum cirurgião habilitado para fazer a cirurgia, e vai então se desencadear todo esse processo de avaliação pré-operatório com a equipe multiprofissional. Doutor, eu tenho a impressão, pode ser impressão, mas quando se fala na bariátrica, por mais que se tenha informação, por exemplo, a nossa conversa de agora, tem a internet, tem o Google, existem alguns mitos, algumas verdades e tal, mas quando se fala em bariátrica, dá para ter as pessoas têm essa leitura ou não? Eu estou perguntando isso porque parece que muitas pessoas têm vou fazer uma bariátrica com um tom assim de facilidade, e na verdade não é bem assim, muito pelo contrário, né? O senhor tem essa impressão, não? Tem. É uma banalização do que seria a cirurgia. Inclusive por conta dessa mudança dos adventos todos da cirurgia, que antes era uma cirurgia aberta, mais difícil, a cirurgia tinha um índice de complicações maiores do que quando se passou a fazer ela por videolaparoscopia, né? Hoje a gente sabe que inclusive o próprio índice de mortalidade causado por uma cirurgia bariátrica, ele é menor do que as cirurgias de vesícula. Então as pessoas dizem: mas a chance de complicação então é bem menor. Não, é uma cirurgia maior, é uma cirurgia muito mais delicada, é uma cirurgia com múltiplas alterações para esse paciente no pós-operatório, e que ele tem que ter muita consciência de que isso é uma mudança dos paradigmas da vida dele. Não é simplesmente emagrecer. É um horário extremamente regular para ter as suas refeições. Ele tem que fazer atividade física, ele vai ter que continuar o seu tratamento com a equipe multiprofissional, fazer o controle do seu peso, ganhar massa branca, que é músculo, tá? E isso vai ser para o resto da vida, porque a cirurgia bariátrica, e eu inclusive recomendo muito para os meus pacientes, quando vão na primeira consulta, que eles leiam um livro chamado O Poder do Hábito, né? Que é exatamente o trabalho de se modificar os hábitos dessas pessoas. Eles não chegaram ali ao esmo, né? Nem, minha mãe me dava muita comida e tal. Não, nada disso. Isso foi gradativo com o tempo, né? E tem muitas memórias
organizadas e gravadas em cada uma das nossas células, desejando e fazendo com que a gente tenha o desejo de comer sempre. Isso é muito difícil de modificar. Mas o mais importante de tudo é que o índice alcançado de sucesso na cirurgia é tão grande que, com o passar dos anos, as pessoas acabam entendendo que elas realmente precisam modificar. Porque no primeiro ganho de peso que ele voltar a ter, opa, tem alguma coisa errada. Quando ele volta ao doutor, ele diz, não, vamos rever o que tu estás fazendo, o que não está de acordo, e tu parou de ir na psicóloga, não foi na nutricionista, passou a se alimentar sozinho, né? Não, eu já estava bem aí, desisti da minha academia, né? Então a gente tem que ter essa vigilância constante, e não é só a equipe, mas o próprio paciente tem que ter isso. E aí essa preocupação maior, que não é uma situação banal, porque é um tratamento, porque a obesidade é uma doença crônica. Então é uma doença que tu vai tratar pro resto da tua vida. Como quem tem hipertensão e que não tem obesidade. É um cara que vai tomar um remedinho da pressão alta dele sempre. E não tem como parar. E segue a risca. E vai ter que seguir a risca, né? Então não tem essa questão da banalidade, sim. Se vê isso de uma forma muito fácil porque aumentou o número de equipes, tem hospitais hoje, vários outros hospitais hoje fornecendo cirurgia por vídeo. Então, que bom, agora eu posso fazer. Não é tão simples assim. Muito bem. 11h28, o tempo acabou, infelizmente, porque senão nós seguiríamos aqui, até porque é um assunto importante, mas eu acho, doutor, já lhe agradecendo pela presença aqui, eu acho que o recado é que é possível fazer, melhora a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, não falando bem no popular, com duas conversas, como muita gente imagina, isso, né? Mesmo. Mas que é uma situação que é oferecida e dentro da necessidade é muito possível melhorar a vida de muita gente. Não tenha dúvida, e bem como eu falei, a mudança da vida dessas pessoas no pós-operatório é estrondosa, assim, é maravilhosa o resultado que tem, né? Mas a pessoa tem que estar muito bem preparada para se submeter ao procedimento. Doutor, muito obrigado pela gentileza de conversar comigo e com os ouvintes da Difusora. Foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Prazer sempre meu. E ainda mais vir aqui falar sobre saúde, né? Eu acho que é extremamente importante a gente esclarecer todas essas questões que a população tem, não só da cirurgia bariátrica, mas dos mais diversos aspectos da área de saúde, alguns em maior número, outros em menor. Mas a gente se dispor a vir aqui é sempre gratificante para poder esclarecer a população. Obrigado, muito obrigado, João.